O rato roeu o rolho da garrafa do rei da Rússia. Não, obra. Let's go. Obra. A escrita foi inventada em 3200 a.C., na Mesopotâmia. Com a escrita desenvolvemos os livros, a comunicação e, o mais importante, o emoji do foguinho nos stories. Se nunca tivéssemos inventado a escrita, a sociedade não era o que era hoje, se calhar perdíamos menos como este. Aparentemente não há falta de professores, há é falta de vitamina C. É caso para dizer, se a vida está a milhões, faz a mil de nada. O convidado de hoje é autor, podcaster, guionista, dono de um gatilho ilegal, embaixador da Bica Sem Cheirinho e CEO do Tráfico Literário Intercontinental. E como mesmo se escreve, é caneta para toda a obra. O convidado de hoje é Renato Rocha. Muito obrigado. Prazer, é um privilégio. Muito bem, Renato. Se me puderes, primeiro como é que estás? Mal, portanto... Não, estou bem. Ainda bem. Não, se quiseres, mal, está aí água. Não, já vi, tenho aqui um copinho. É uma caneca, não é um copo. Já começa bem. Ok. Renato, se me permitires, vou citar só o teu perfil do LinkedIn. Sim, por favor. Dizes guionista, autor e caneta para toda a obra, como já tínhamos referido, colaborador em várias telenovelas e programas de TV, autor de Mistérios Policiais, um livro prático de humor, podcasts e, brevemente, uma série e um romance. Brevemente, espero que já tenha acontecido. Frequentador obsessivo de livrarias, insone altamente funcional, o que significa que não dormes. Pouco. Tens parceria com marcas de café? Devia ter, elas deviam me pagar neste momento. Ok. Qual é a melhor? Nenhuma nos não paga, posso, não vais dizer né? nenhuma. Pois. Exatamente. Consumidor voraz de histórias, umas melhores que outras, e tens 2 gatos. A minha questão é, quanto tempo é que vais deixar esconder a tua carreira musical? Olha, eu estava na esperança de despacharmos outros temas antes de chegar à minha carreira musical, mas se quiseres ir já por aí... Okay. O que é Nós que temos uma tens surpresa para ti, se queres olhar para ali. Temos? Temos mesmo no ecrã. Temos. Oh, não. Que vergonha. Não tem fio possível. É uma poético. A letra não é minha. Não, mas a tradução é. A tradução é. Muito bem. Let me go to the kitchen, little Mariah. Let me go to the kitchen to smell your cod. Muito bem. A produção, acho que ele já percebeu o intuito. Renato. É cheirar o bacalhau. É do Kim Barreiros. Não, ninguém tinha percebido. O remix realmente está muito bem feito. Obrigado. A minha questão é a que é que cheira o cod da Mariah? A Mariah não existe. A Mariah é todas as mulheres portuguesas numa só. E, portanto, deduzo que cheira a bacalhau normal. Portanto, está a assumir que as mulheres portuguesas cheiram a bacalhau. É um bacalhau também. É um bacalhau espiritual. Muito bem. Renato, portanto, é complicado de subir. Fizeste novelas, fizeste livros, fizeste muita coisa na escrita. Eventualmente acabaste por ir para os podcasts. Eu tenho uma pergunta, se calhar um pouco complicada para ti, que vou citar, que é Oniroscópio, Radicais, Julgamentos da História, tudo faz parte da série Sapient, da Broa Podcasts. Já foram nomeados tanto o Teorias da Conspiração como estes dois que citei para o Prémio Pods. Sim. E a minha questão é, porquê é que eu descubro estes 3 projetos, mas não sei quem é Renato Rocha? Porque não lês os créditos. Está lá escrito o meu nomezinho. Tá? Tá. Posso fazer um jogo giro contigo? Podes. Não sei. Há uma equipa. Sim. Há aqui uma equipa. Sim, há pessoas aqui. Há aqui pessoas. Eles são divertidos. Eu falei com eles, não é? Porque tu sabes que tenho de lhes contar quem é que vem, não apareces essa surpresa. E disse-lhes, olha, vamos entrevistar o Renato Rocha. Ok. Eles, quem é esse? Eu disse, Teorias da Conspiração. Eles, isso já ouvi falar. Ok. Sentes que os teus projetos são maiores do que tu próprio? Espero que sim. E isso é positivo na atualidade? Que toda a gente tenta construir uma marca, tenta ser alguém? Isso é uma excelente pergunta. Parabéns pela pergunta. Não fui eu que escrevi, foi aqueles meninos ali. Não, portaram-se muito bem. A questão é, sim, é importante teres uma marca. Tu tens muita gente que trabalha consistentemente em determinadas áreas, mas que, na verdade, tu nunca reconhecerias os nomes deles. Okay. E isso é válido para várias áreas criativas. Portanto, não é sempre verdade que tu teres uma presença pública seja sinónimo de sucesso e vice-versa. E ainda bem, porque eu também não gosto muito de presenças públicas, portanto também não sou muito bom nesse jogo. Especialmente na área da escrita, porque as pessoas seguem a escrita acima de tudo para ficarem quietas em casa sem ter que aparecer e sem ter que vir a talk shows como este. Ok, muito bem. Mas tu conseguiste enganar-me e eu cá estou com todo o gosto. Portanto, dirias que o trabalho
ser escritor, ser guionista, ser autor de qualquer tipo de conteúdo, é um trabalho mais solitário? Não é tanto solitário, é um trabalho que não te exige ou seja, pode-te exigir uma presença pública, mas é relativamente raro cá em Portugal, principalmente, dependendo das áreas. Então há falta, ou seja, há falta de valores do trabalho de escrita, porque não aparece tanto, ou é só uma naturalidade do conceito eu da acho indústria? Que é uma naturalidade, mas claro que eu gostaria que pessoas que escrevem e que fazem coisas de que nós gostamos, que as pessoas reconhecessem quem é que eles são. Tu tens malta que escreve, por exemplo, a usar o exemplo das novelas, tu tens pessoas que escrevem há 15 ou 20 anos consistentemente novelas que a maior parte da população conhece, e se lhes falares dos nomes dessas pessoas, o público não vai reconhecer. Tenho pena que isso seja assim. Obviamente, preferia que quem escreve tivesse uma maior projeção, mas acho que ninguém vai para a escrita à procura desse reconhecimento público. Quando acontece é fixe, mas não é bem exatamente aquilo que tu queres. Então, ou seja, uma pessoa como tu, que já fez um bocadinho de tudo, já fizeste guionismo para ficção, tanto drama como série, já fizeste podcast e já fizeste próprio trabalho de autor, ou seja, livros e obras publicadas, qual é, digamos, se me permites, o santo grau? Ou seja, onde é que tu, como Renato Rocha, que experimentas tanto escrever, agora experimentas também ser locutor, porque efetivamente és tu que dás voz ao teu projeto de Teorias da Conspiração, onde é que está aqui o sítio onde tu gostavas de estar? Tipo, se o dinheiro não fosse uma questão... Entrava ali um senhor pelaquela porta e dizia: olá, Renato, pode ser o que quiser. Posso ser o que eu quiser? Não sei, eu gosto muito de escrever ficção. É uma área um bocadinho subdesenvolvida em Portugal, especialmente a ficção televisiva, tipo séries. Não há grandes... Quer dizer, tens muitos exemplos e cada vez mais está a haver essa aposta, mas quando nós pensamos em séries, não pensamos necessariamente em séries portuguesas. Tiveste o Pôr do Sol, tens assim uns exemplos de coisas que explodem para o Zeitgeist e toda a gente fala naquilo, mas a gente vê o Game of Thrones e vê o Severance e vê o Breaking Bad, não vê as coisas portuguesas. E tenho pena aí se alguém me dissesse assim, tens 10 milhões de euros, o que é que queres fazer? Eu queria fazer uma série. Então, como é que tu explicas, digamos, o fenómeno Pôr do Sol? Acho que foi uma junção de apelo popular muito grande, popular no melhor dos sentidos, apelo para a malta da cultura e das artes, que às vezes é um bocadinho snob e não gosta bem de coisas que estejam no Zeitgeist, mas que aquilo podiam curtir porque tinha ali uma componente de gozo com o universo das novelas e uma componente meta-narrativa, e também depois foi muito bem vendido, tipo, foi muito bem publicitado. E também atraiu gerações muito diferentes. Havia malta de 40 e tal, 50 anos a ver aquilo e a curtir, e havia malta de 16 anos a ver uma série portuguesa que não é nada... Quantas séries portuguesas é que tu vês, tipo, por ano? Estou-te a pôr on the spot. Um bocado, não. Muitas, imensas. Eu adoro as séries portuguesas. Então imensas. Espera, sem vês mais coisas tipo Game of Thrones ou coisas portuguesas? Mas acho que, ou seja, eu que sou desta nova geração de consumidores dos 20, acho que é normal, porque também nós somos bombardeados com muito mais informação sobre o que é mainstream e o que é o Game of Thrones, o que é o Severance, agora a adolescência. E do nada é coisa do TikTok, é coisa do Instagram, somos bombardeados com esta constante de temos de pertencer quase a este culto de pessoas que anda a ver esta série, e quem vê uma série portuguesa faz parte quase de um nicho. Portanto, agora, se acho que não há qualidade em séries portuguesas, acho que há qualidade. Completamente. Se acho que me vão entreter mais do que as outras, não porque acaba a ser por dinheiro, acaba porque o Game of Thrones tem 5 milhões ou bilhões de budget e o Pôr do Sol ou outros exemplos que existem, que como podem ver eu sou um grande apreciador de séries portuguesas cheio de 40 nomes, não têm tanto budget, então acho que é diferente. E nem tens tanta prática, imagina, mesmo que sejas um guionista, eu conheço muitos guionistas que trabalham consistentemente há anos e tu vais olhar para o currículo deles e tem muitas séries, mas fazer séries num modelo americano em que fazes tipo 5 ou 6 temporadas da mesma série ou trabalhas em várias séries distintas e depois finalmente consegues criar a tua, isso é uma prática que cá em Portugal é muito mais difícil de construir, porque não tens tanto por onde ir, o número de séries é muito mais reduzido, não tens uma indústria que alimente esse constante trabalho e, portanto,
até mesmo para realizadores, para editores, treinar esses músculos é muito mais difícil e, portanto, as oportunidades são muito mais apertadinhas. Já que estamos no tema das séries, tu também fizeste uma, ou tiveste a oportunidade de participar numa, que é o Rui, da RTP Play. E a minha questão para ti é, fazer uma série sobre transformismo já é uma palavra, um ganda palavrão. Transformismo. Como é que é, ou se é difícil trabalhar não só hoje em dia um tema como o drag queen, que é o que a série fala, como tentar desconstruir esta série numa de... A série não é sobre drag queens, é sobre um personagem que por acaso é drag queen. Só para contextualizar, sim, a série é sobre um transformista de 50 anos, mais ou menos, que depois de muitos anos longe dos palcos, regressa aos palcos. A vida dele é uma desgraça, basicamente. Tipo, é segurança, trabalha até às tantas num armazém de porcaria, dá-se mal com a filha, dá-se mal com a ex-mulher, não tem amigos, é a pior situação possível do mundo. E ele depois volta para os palcos e redescobre aquilo. Claro que tu, quando fazes uma série destas, aquilo que atrai logo as pessoas é a questão do transformismo. Mas, quando estás a trabalhar nela, não estás a pensar, isto é uma série sobre transformismo. Da mesma maneira que o Grey's Anatomy não é sobre medicina, é sobre relações humanas, ou o House of Cards é sobre política, mas não é só sobre política. Como é que desconstróis isso? Espero eu, quando as pessoas veem a série e percebem que aquilo é diferente. Agora, eu por acaso não tive muitas pessoas a dizer assim, fui ver a série a achar que aquilo era tudo sobre transformismo e depois descobri que não era. Normalmente acontecia ao contrário, eu achava que aquilo era sobre transformismo e Porreiro afinal não era só sobre aquilo, mas não é mais, espero eu, se tiver feito bem o meu trabalho. Até porque tu próprio, numa entrevista sobre a série, falas sobre que quando estás a escrever uma personagem hoje em dia, sentes que ela tem de preencher uma série de critérios e de presunções antes mesmo de terminares, ou antes mesmo de criares. Foi alguma coisa nestas palavras. É possível, parece-me uma coisa que eu diria. Eu tenho aqui, se quiseres, eu posso dizer. Tu disseste, estamos a entrar num mundo em que para escrever é complicado porque uma personagem tem imediatamente uma lista de instruções às quais tem que fazer checklist antes sequer de começar a escrever. Jesus, tu tens mesmo aí a minha citação da entrevista. Temos tudo aqui. A tua vida. Não me lembro nada de dizer isso, mas se calhar concordo. Não no sentido de... eu não me lembro do contexto dessa resposta. O contexto era que estavas a escrever a personagem, tanto do José Raposo como do ator principal, que não me recordo, do Tobias Monteiro, grande Tobias. E que sentias que havia uma pressão à partida, porque estavas a fazer um personagem que é um homem que está completamente lixado na vida. Sim. E que o facto de acrescentares o tempero de transformismo fazia com que é gay, não é gay, tem tiques ou não tem, sai à noite ou não sai. Havia de logo todo um certo estereótipo que já todos temos do que é um drag queen. Sim, quando tu escreves uma personagem, qualquer que seja a característica, todos nós temos um levantamento estatístico sobre o que é que aquelas personagens são. Um cirurgião de topo de neurocirurgia de 50 anos é o gostoso da Grey's Anatomy, é um gênio, mas depois é mau com as suas emoções. Pronto, há assim esses clichês. E ali nós fizemos de propósito para a personagem transformista, por exemplo, ele não é homossexual. Ele teve uma família, foi casado, tem uma filha, portanto, ele não vai ao encontro daquilo que tu esperarias de uma personagem transformista de 50 anos. E isso foi propositado e tem a ver também, acho que isso facilita o teu trabalho quando estás a criar qualquer coisa, não ires diretamente, ou seja, guinares logo numa direção diferente daquela que seria expectável, porque aí tu vais para uma floresta completamente desconhecida e é tipo, e agora eu não tenho muitas referências. E acho que isso é bom para a nossa criatividade, quando estamos a escrever ou em qualquer área que seja, assim que tu conseguires guinar para uma coisa diferente, tu ficas, eu não estou a reconhecer este caminho, fixe, então sei que não faço a mais pequena ideia onde é que eu vou parar e isso é bom sinal. Portanto, houve muito trabalho de pesquisa sobre esse mundo do transformismo. Sim. E daí veio a ideia dele não ser homossexual. Foi uma das coisas que eu tive mesmo uma drag queen contemporânea que entrevistei e eu perguntei qual é que é o principal ponto de vista que tu achas que está errado ou que as pessoas pressupõem. Acham que nós somos todos umas bichas malucas. E não é verdade. Há imensos casados com filhos, sem filhos, com divorciados. Por isso é daí que veio. Portanto, nós temos aqui um bombom para ti, já que houve muita pesquisa sobre drag queen. Sim. Que é se tu és um pró da arte do transformismo. Sou. Vamos passar para o primeiro ângulo do programa. Oh, não. Transformers.
Renato, no jogo Transformers, temos um pequeno desafio para ti, que é... Desculpa, Transformers? Transformers, tipo o Optimus Prime. Ok. Ok? Sim. Temos aqui um desafio para ti, que é escolhemos 6 personalidades do mundo português e transformámo-las em drag queens, usando a inteligência artificial, e tu tens de adivinhar quem são. Tá. Ok? Esta é a primeira. Tem que adivinhar quem é. Tens de adivinhar quem é. Isto é o Essa de Queiroz. Tens certeza? Não. Mas parece o é a tua bigode e resposta? a fisionomia. Mas são contemporâneas ou podem ser tipo mais antigas? São personalidades do mundo português, é o que eu te posso dizer. Epá, São pessoas. Eu diria... By the way, o Essa de Queiroz daria uma ótima drag queen, eu percebi neste preciso momento, e eu acho que isto é o Essa de Queiroz. Muito drag bem, queen. exatamente. É o escritor Essa de Queiroz. Claro. O próximo. Esta maluca. Fácil, é o Fernando Mendes. Ainda bem que não disseste o típico, o gordo. Mas sim, é o apresentador da televisão, Fernando Mas vocês Mendes. puseram no mais gordinho na outra. Não, ele agora está mais magro, sem dúvida. Pois. E este, quem é? Nota que o fundo pode parecer uma foto vintage, Sim. mas não é relacionado, que isto, a inteligência artificial não é propriamente muito fácil de controlar. Isto é quem? É o Gosha? Diz-me tu. Não sei, com aqueles óculos, aquela barba. Tenta ir pelo nariz, se calhar pela barba, assim pelo ar O ar libertino, se calhar. O ar libertino? É o Gosha? Não. Então. É o deputado Rui Tavares, O quê? do LIVRE. Se quiserem mostrar outra vez, só Mostra lá outra o Renato. vez. Os olhos estão diferentes. Mas está lá. Não, é o Não vês cabelo. ali Rui? Eu vejo ali Rui. Vejo, mas enganou-me o cabelo. Vejo. Vocês puseram-me com Ok. uma peruca enorme. Então, porque o drag queen é feito com perucas por norma. Sim, verdade. O próximo, se calhar é mais... Porque parece o Fernando Mendes à partida, Este é o Fernando Mendes outra vez. mas não é. É o Gosha. Não. O Gosha não é gordo, coitado. Não. Quem é que é esta pessoa? Também é um político. Não sei, diz-me tu. Há uma versão disto sem óculos. Sem os óculos, sem os olhos é mais Não há. difícil. Até os óculos, por acaso, até é uma coisa característica. Os óculos... Que é? Os óculos escuros? Sim. É o Pedro Brunhosa. Não. O próximo é o músico José Cid. O quê? Se quiserem mostrar outra vez. É um bocado, sim. Está lá. Se não fosse a peruca, se tirarmos ali a peruca, parece exatamente o José Cid. Está excelente. O a seguir... Aqui é difícil. Agora é que me lixaste. Isto é de futebol, é de bola. Não é um jogador, mas é correlacionado. Eu não percebo nada de bola. Quem é esta pessoa? Mas é por isso que metemos. Mas é uma personagem puseste isto importante. para me humilhar, portanto. Não. Ok. Esse não é o objetivo. O objetivo é que tu... Eu conheço esta pessoa. Sim. É o Gosha. Vamos ali. Que clube é que está ali na camisola? É o Benfica. É o Sport Lisboa Benfica. E Até aí vou. é a dica que tens. Esta pessoa vive claramente num Airbnb daqueles da baixo. Um Airbnb. Não é que aquilo é um rio. Aquilo é outra cidade. Também não tem nada a ver. O não? fundo nada a ver. Então não sei mesmo. Portanto, aqui estamos presentes de Fernando Alves, o emplastro. Não puseram, tiraram-lhe o sinal. Com o sinal era mais fácil. A inteligência artificial não ajudou. E a última Nada. que temos para ti é esta. É a Audrey Plaza. Não tem que ser portuguesa. E é um homem. Ok. São só homens. Eu não vou dizer. Agora era mesmo o Gosha. Eu sou terrível nisto. Quem é esta pessoa? Não me queres dar uma pista? Tu conheces bastante bem, por acaso. Bastante bem. Sou eu. Não. É uma pessoa tu? que está próxima. Sou eu. Sou eu. Mas eu ficava bem com maminhas, ou não? Ali com um brinco. Eu nem reparei nas maminhas. Estava a reparar nas tuas maravilhosas bochechas. Então... Estás muito bem. Achas que tenho de fazer enchimentos na cara? Se calhar? Não precisas sequer, é mesmo só o batom. Eu acho que o segundo episódio disto, eu, se fosse a ti, Devia em cada ter vestido. episódio ias acrescentando um detalhe até que chegava ao último da temporada em que estavas completamente Mas em full inteligência drag. artificial ou vestia mesmo o vestido? Não vestias. Vinha drag queen. Mas não informas ninguém, tipo, umas vezes pões as sobrancelhas, Ok. depois na outra já pões o batom e vais acrescentando. Olha, ficas muito bem de mulher. Davas uma ótima mulher. Parabéns. Portanto, Renato, Sim. saíste Mais ou relativamente menos. bem, tendo em conta que tens uma obsessão pelo Gosha. A verdade Sim, é que tem. percebemos que para ti, olha, que isto é um estereótipo. Para ti, um Completamente. homossexual tinha de ser a drag queen escolhida e por acaso escolhemos só heterossexuais que eu saiba. Que há ali pessoas que nós não temos a certeza. Claro. Portanto, e dando assim por terminado o jogo, Transformers. É que tu escreveste um livro. Ok. Escreveste mais do que um, por acaso. Mas escreveste um livro chamado Desenrasca-te, Sim. que é porque é que deste... Ou seja, existem os livros de autoajuda. Uhum.
existem os livros que supostamente são para nos sentir fazer bem, para nos fazer sentir bem, para crescermos enquanto pessoas. O teu é só de soluções Da treta. da treta, que é como é que eu agarro numa caneca, ou a porta trancou, ai... Mais ou menos, sim. Tipo do dia-a-dia. Primeiro, antes de mais, obrigado pela forma positiva e interessante que estás a vender o meu livro. Não, é super interessante. À malta lá de casa, eles devem estar a pensar, Fónix, estou a gostar de ouvir o Renato, tenho que ir comprar este livro imediatamente. Dás-me 5%. Não. Ok. Se eu te desse 5%, ias receber 2 cêntimos. É verdade, não, esse livro não provei de nenhuma paixão absoluta da minha parte, estávamos a falar um bocadinho de como é que tu furas, como é que tu consegues, como é que tu chegas lá do ponto de vista criativo. Eu consegui uma reunião na Leia e fui lá e levei uma série de ideias e eles escolheram esta. Em oposição a todas as outras. Sinto que foi aquela que tu não estavas mais confiante. Pela tua cara, estava mais ou menos. Vou levar estas três vão ser publicadas. Esta aqui. Não, normalmente é o contrário. Normalmente é... Não, e ainda houve, grande parênteses, foi fixe, foi uma excelente oportunidade, foi uma experiência muito gira. O livro tem as ilustrações da Tamara Alves. Okay. Tamara é a fruta. Tamara Alves, que é uma grande artista de Ela rua. ilustrou para ti. Ela ilustrou para mim. Ela tem umas ilustrações maravilhosas. O livro só pelas ilustrações já vale a pena, mais até do que pelo texto. Se quiseres fazer publicidade ao livro. Comprem imediatamente por causa das ilustrações e não leiam o texto, se faz favor. Era só isso. O livro custa quanto? Não faço ideia. E se eu conseguir encontrar... eu já o encontrei numa daquelas bancas... Estás a ver quando as pessoas vendem livros em segunda mão, porque tipo, eu não quero este livro em casa. É o teu. E encontrei o meu lá e fiquei super orgulhoso, porque eu gosto de comprar livros assim em alfarrabisco. E vi o meu tipo já com o canto estava tipo dobrado. Alguém olhou para aquilo e pensou, porquê é que eu comprei esta porcaria? E tipo, atirou para Mas era giro, era o teu livro explica como resolver problemas. Sim. E há um problema que os livros, algumas pessoas têm, que é, pá, já li, e agora, o que é que eu faço com isto? Fica aqui, tipo, a fazer espaço na estante? Isso aí é mais complicado. Era irónico o teu livro dizer, vende-me. Tipo, aquilo ser tipo um livro reciclável. Se eu acabo de ler e vou dar ao outro. Eu devia ter posto o que fazer com este livro. Tipo, se rasgasses, podias usar para não sei o quê. Era giro, era muito uma parte hilariante. Era muito hilariante. Assim do livro, o que é que te lembras? Que tipo de problemas é que tu ajudavas a resolver? Olha, eu fiz um levantamento muito extenso de life hacks. Ok. Que é uma coisa que a tua geração sabe o que é, mas a malta mais velha não sabe. É como as disquetes, mas invertido. Sim. E era tudo tipo, desde tirar nódoas a memorizar passwords... não me lembro, isso já foi há tantos anos, mas eu tentei que tivesse humor e tentei que fosse útil. Portanto, hoje em dia há o TikTok, que mostra como tirar a nota. Exatamente. Na altura era o Renato. Não, na altura já havia essas coisas. O que eu consegui fazer foi monetizar isso, chegando ao pé da editora e dizer, olha, há aqui estas trends online, mas ainda ninguém se lembrou de fazer um livro. E vendi aquilo, e era verdade, na altura era solteiro, tinha começado a viver sozinho, e tipo, ninguém te prepara para as coisas do dia-a-dia. Tipo, toda a gente prepara para as coisas de big picture, mas quando tens efetivamente que, sei lá, lavar o tacho ou limpar a casa de banho ou qualquer coisa, tu ficas, ok, o que é que eu faço? Ligas à mãe, é super humilhante. E, portanto, eu sei de fonte segura que muitas mães e pais ofereceram aquele livro aos jovens solteiros para eles terem as dicas de como fazer, como se desenrascar melhor na vida. Mas até acabou por ser... Tu encontras maneira de tornar até uma ideia com a qual tu não te identificas a 100%, acabas por torná-la tua. Okay. E esse livro ensinou-me essa lição, digamos, que é, independentemente do contexto em que tu estás, se tu encontrares uma maneira de curtir o que estás a fazer e de gostar do que estás a fazer, ou de puxar aquilo para o teu ponto de vista ou para aquilo que te faz rir a ti, eu dava por mim imensas vezes a escrever o livro e a rir-me sozinho em casa, que é um bom sinal, às vezes, mas geralmente sim. Um bocado maluco. Um bocado maluco, mas E tudo o que está no teu livro é testado? Testaste? Tudo. Eu fiquei com móveis a tresandar a vinagre, eu destruí coisas lá em casa à conta de testes que ia fazendo, destruí roupa, testei tudo o que lá está. Portanto, foste a definição de um homem solteiro que está a morar sozinho e pensaste, bem, eu já faço porcaria. Exatamente. Eu já não lavo bem a louça, se calhar, eu já nem meto a roupa para lavar, então vou agarrar nisto tudo e vou-me tornar o gajo mais útil de sempre. E ainda fizeste foi pior, se calhar. Fiz muito pior, mas, lá está, transformei aquilo... Em dinheiro. Em dinheiro. Não muito, aparentemente. Não muito. Não se ganha muito com livros em Portugal, ficas a saber. Queremos testar... Claro, eu estava mesmo a ver. Esta coisa do
das tuas soft E agora vem o skills. Gosha a cozinhar para nós e eu vou ter que fazer Sim. cenas. Não, vais ter de tirar a nódoa. Eu tenho aqui uma nódoa de ketchup que Isto- não sai. eu já não me lembro. Não sai. É Mas bicarbonato vamos de passar sódio. para o segundo ângulo do programa. Desenrasca-te. Portanto, Renato, no Desenrasca-te, o segundo ângulo deste programa, nós trouxemos aqui 5 problemas, tens ali no ecrã, e 5 potenciais soluções. E estás a ver aqueles testes do primeiro ano em que tens de ligar as caixinhas umas às outras? É parecido. Tens que me explicar. O que vamos fazer é, eu vou dizer os problemas, depois digo-te as soluções, e quero que penses alto comigo, vamos pensar os dois, o que é que seria o melhor para cada, qual solução seria melhor para cada problema? Ok. Pode ser? Portanto, nos problemas nós temos, estava a escrever o guião quando me deu uma soltura e caguei-me todo. Quem nunca, não é? Eu nunca. Mas já te aconteceu? É uma questão de tempo. Ok. Continua a fazer este Fiz programa. renúncia a jogar à sueca com a Cristina Ferreira e ela agora não se cala, que é tenso. Aham. Já alguma vez jogaste à sueca? Acho que não. Eu não sei jogar às cartas. Tipo nada. Não sabes jogar à sueca? Peixinho, não sei o que. Eu não sei o que é isso. Há ali uma pessoa na produção que está super ofendido contigo. Eu peço imensa Nós desculpa. somos uns grandes apreciadores de sueca. Acredito, mas o que é que queres que eu te faça? Desculpa, nunca Não sabes mesmo aprendi. nada, nem o peixinho. Não sei jogar peixinho. Nem Consegui. póquer, nem Eu essas passei a minha coisas. infância toda a sobreviver a essa... Nem o Uno já me lembro como é que... Nem o Uno? O Uno eu sei que se Nada. grita Uno. Dominó? Não, dominó Xadrez? sei. Xadrez também, mas isso não é um jogo de cartas. Então sabes todos os jogos, tabuleiro, tipo mesa de café com os teus não, amigos, olha, menos Monopólio, cartas. Monopólio, não faço a mais pequena ideia como é que se joga Não fazes ideia como é Monopólio. que se joga o Monopólio. Não sei mesmo. Estou a falar a sério. É para condizer com o facto de não seres agressivo na estrada. Provavelmente. Começa a jogar Monopólio e vais ficar. Portanto, o terceiro problema é que comprei um anão na Dark Web e ele veio com defeito. Veio alto. Ok. Pode crescer. Fiquei sem gasolina na minha Famela em Trancoso. O que é que é Famela? Uma Famela é uma moto muito má. Ok, Trancoso é o Trancoso é um sítio. Ok. É uma zona em Portugal também muito má. Não quero ofender Trancoso, por favor. Malta de Trancoso. Nem os fãs, nem as pessoas que têm Famel. Eu sinto que nem sei bem se alguém ainda tem uma Famel. Achas que não? Se alguém tiver uma Famel, por favor, envie mensagem para... Não vou dizer o número. Call to action. Se tem uma Famel, envia-nos. Se tem uma Famel e quer que apareça aqui no cenário, por favor, envie mensagem para 247888888. Não vou dizer o meu número, senão isto é muito perigoso. Portanto, o último problema é o presidente Marcelo Rebelo de Sousa deslocou uma clavícula a cumprimentar-me. Que pode acontecer. Mais vale ser ele atido que tu é ele. Sem dúvida. Que pode ser um atentado. As possíveis soluções são beber um xarope caseiro de bagaço, mel e rúcula antes de cada refeição, descer a Serra de Sintra num carrinho de compras sem rodas, lavar a cara 3 vezes por dia com água de bacalhau, pode ser da Mariah, se tu quiseres. Da Mariah a Mariah, É chamada Cod Water. é chamada Cod Water. Comer uma tosta de amêijoa com batata a murro. E o último, fazer uma peregrinação de joelhos de Rio de Moro até à Pontinha. Podia ser pior. Não é muito pouco, a distância até é alguma coisa. E há ali umas partes que é meio de subir. Tu também não queres ofender os habitantes de Rio de Moro nem da Pontinha, Não, eu não certo? Rio de Moro e a Pontinha são belíssimas terras. Ok, em oposição a Trancoso. Eu acho é que é muita calçada. Muita calçada. Ah, percebo. Ali os joelhos chega. É que fazer a peregrinação a Fátima. Há ali uma parte de Alcatrão, mas tu chegas lá e aquilo é lisinho. Além de que chegas e tens uma experiência religiosa. Agora, chegar à Pontinha... Chegar à Pontinha é tipo betão. Exatamente. Então eu vou ter que relacionar, Tens de agarrar num problema e pensares. Uma solução para isto, para fazer a renúncia à Cristina Ferreira, seria... E é assim, do ponto de vista profissional, sendo eu guionista e a Cristina Ferreira uma pessoa muito importante na TVI, eu não quero de todo escolher a pior opção dali. Até porque, Portanto, percebes, não me quer queimar. claro. Portanto, Percebo. eu acho que vou para a mais fofinha de todas, Que é? que é provavelmente a tosta de ameijoa com batata a murro, que me parece a menos repelente de todas as opções que ali estão. Estás a dizer que é a mais agradável. Não, eu disse que é menos repelente, Ok. que é muito diferente de ser agradável. É... Se bem que a ameijoa com batata a murro não é propriamente uma coisa... Mas é em tosta. Está bem. Estás a ver aquelas tostas da praia, tipo, com 4 metros? Sim, 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 Agora sim, imagina sim, isso, sim, com sim. ameijo e batata a murro. Mas Pode dentro ser. da tosta, tipo, prensado. É melhor do que ir até à Pontinha. Mas ela come contigo. Ah, coitada. Não, mas... Partilhem uma boa refeição enquanto Partilhamos, discutem partilhamos. valores para o próximo projeto. Cristina, tenho aqui um Podes. projeto maravilhoso. Muito bem. Então Exatamente. ficamos com a Cristina, que não se cala por causa da renúncia do jogo que tu não conheces, Aham. come uma tosta de ameijo e batata a murro. Sim. E
Qual é o próximo? O próximo. Epá, a caganeira. A soltura. A soltura, desculpa. Tratemos as coisas pelo nome que está ali. Não, mas está ali, caguei-me todo. Mas com uma soltura. Foi a soltura que te fez cagar. Isso é semântica. Descer a Serra de Sintra... O descer a Serra de Sintra num carrinho de compras sem rodas não parece levar a muito sítio, porque se não tem rodas eu vou logo tropeçar e bater com... Mas aquilo é descer. Se tu empurrares o carrinho sem rodas... Vou rebolar, não é? Para todos os efeitos... Devia ser uma consequência para uma coisa mesmo terrível. E achas que te cagares todo é a coisa mais terrível que está ali? Não, porque, repara, depois vêm os bombeiros e, além de eu ter sido o gajo que se atirou pela Serra de Sintra num carrinho sem rodas, vou estar todo soltado. Não me parece semelhante. Todo cagado. Portanto, eu vou ligar a Serra de Sintra num carrinho de compras. Olha, é uma boa ideia. É uma boa ideia. O anão que veio com defeito. Exatamente. E quem é que vai no carrinho? Tu ou o anão? Vou eu. E o anão? Eu sou um grande apoiante da comunidade anã. Mas ao contrário da produção deste programa, porque colocou aqui o anão como uma coisa fonte de defeituosa. comédia. Nós não odiamos anões. O que é um anão com defeito? Um anão grande. Uma pessoa de estatura normal, portanto. Não, há anões grandes. Ok. É isso, descer a Serra de Sintra num carrinho. Há anões grandes. Depois, eu vou ligar o presidente Marcelo. Vais? Atenção, onde é que o ligas? A beber o xarope caseiro. De mel e rúcula. Antes de cada refeição. Bem. É sempre. Vais almoçar? Um xaropezinho. Desculpa, estava-me só a rir com a convicção com que aquele traço foi feito. Beber um xarope caseiro de bagaço, mel e rúcula antes de cada refeição, porque pode ser que me distraia das dores. Ok. É o meu raciocínio. Mas, ou seja, prepara-te para todas as tuas refeições saberem a 3 vezes melhor. Porque, como tu sabes, como eu sei, tu não és um grande consumidor de bebidas alcoólicas. Não sou. Se beberes sempre, todos os dias, pelo menos fazes 3, 4 refeições, bebes 4 xaropes de caseiros de bagaço, mel e rúcula, e ao terceiro, se calhar, já estás com mais fome do que começaste. É o que eu estou a precisar, depois de um encontro de primeiro grau com o Marcelo. Achas que encher o bucho é que te resolve uma clavícula deslocada? Eu acho Pode ser. Sim. Ainda não tenho solução para a soltura, não é? Tens. As que te faltam são lavar a cara 3 vezes por dia com água de bacalhau e fazer uma peregrinação de joelhos de Rio de Moro até à Pontinha. Eu acho que o sem gasolina na Famela em Trancoso, ligado a Rio de Moro e Pontinha, ficam muito bem. Porque juntos parecem um horror existencial. Dava uma boa curta, sabes? O quê? Fui de joelhos de Rio de Moro até à Pontinha porque a minha Famela morreu em Trancoso. Sim, imagina, tu estás com um problema nos pés, metes-te na mota para ir a algum lado. Morro em Trancoso. Ficas sem gasolina. Tens que continuar a viagem. Mas Trancoso e Rio de Moro são... É um teletransporte. Portanto, na curta haveria um corte. Haveria um corte, há uma elipse. E do nada apareces tu de joelhos em Rio de Moro. Rio de Moro. Não só fiquei sem gasolina e sem a utilização dos meus pés, como vim de Trancoso para... Há um portal mágico entre Trancoso e Rio de Moro, que as pessoas utilizam para ir para trás. A Famel não só perdeu a gasolina, como te tirou a capacidade de andar. Completamente. E aí tem que ir de joelhos. E aí tens de ir de joelhos de Rio de Moro até à Pontinha. Que é onde há uma gasolineira, onde eu conheço lá um amigo que me vai encher o jericã. Mas levas uma coisinha contigo de combustível. Dos dentes. Ok. Assim. Ok. E então, estavas a escrever um guião e borraste todo, vamos usar. Soltei. Lavas a cara 3 vezes por dia com água de bacalhau. Acho que é merecido. Portanto, associas a água de bacalhau ou tirar-te vontade de cagar. Porque, quer dizer, se estou em casa a escrever um guião, não posso estar assim tão dentro da criatividade da coisa que não perceba que tenho que ir fazer que tenho que ir obrar, não é? Giro como começámos em soltura e caguei-me todo, em cagar, borrar, e agora terminamos com a classe de obrar. É um full circle. É o chamado círculo. É. Gostei. Ficamos assim? Tens a certeza das tuas decisões? Tenho. Tens? Muito bem. Mas assim, por terminado o ângulo, desenrasca-te. Falta aqui a banda. Eu podia ser uma banda. Se quiseres financiar a banda, não. Eu seria a banda. Eu teria um tambor. One man army. Um tambor, uma harmónica, eu tinha tipo um clarinete numa mão e uns ferrinhos noutra e eu era a banda.
Ok. É uma ideia só, se tu quiseres. E quanto é que tu levavas à hora? Nada, vem gratuitamente. Uma sandes de amêijoas com batata à murro. Sim, por favor. Uma tostazinha. Portanto, eras uma one man... Isso é giro. Portanto, podias quase ser uma pequena teoria da conspiração viva. Em pessoa? Em pessoa. Pá, uma banda, matavas tipo 5 membros de uma banda e fazias tudo sozinho. Não preciso de matar, é só vou ao chinês comprar uns instrumentos musicais. Sentes que as teorias da conspiração têm sempre esse lado negro? Que é tipo, não há uma teoria da conspiração sobre, tipo, fui e levei uma flor e ela desapareceu. É tipo sempre, mataram alguém e ele não está morto. Ou... Sim, tu não tens teorias da conspiração sobre quando as coisas correm bem. Porque geralmente as teorias da conspiração são tentativas de explicar coisas que tu vês como negativas. Achas? Sim, geralmente sim. Também não pode ser uma a morte de um presidente, as vacinas estão a envenenar as nossas crianças, a Terra afinal é plana. Geralmente tem sempre uma componente negativa e moral e negra e de segredo e de elite que nos tenta controlar. Sim. Fazes, e que tu és um ávido experiente em teorias da conspiração no teu podcast. Muito obrigado. E estás a dizer que é sempre negativo, mas nos últimos episódios tu falas sobre o caso daquele meio documentário dos aliens. Isso não tem um lado propriamente negativo. Tem. É desinformação, se calhar. Estás-te a referir ao episódio sobre Roswell? Sim, em que apareceu até na RTP um documentário. Aquilo por um lado é aflitivo, tem um lado negativo no sentido de que aflige as pessoas, mas não é propriamente negativo. Mas imagina o que está pressuposto na teoria da conspiração, que é os governos sabem que existe vida extraterrestre e escondem-nos isso. Ou seja, aquilo que seria provavelmente a maior reviravolta existencial à vida noutro universo, e essa vida existe, é inteligente, consegue viajar, já cá veio e despenhou-se cá. E os governos sabem disso. Olha as camadas de coisas, a quantidade de camadas que esta suposta mentira tem. Acho que a ideia de que o Estado nos está a esconder isso é uma coisa negativa. É tipo, os tipos não deviam estar a esconder a verdade sobre something. Okay. Mas sim, mas é muito divertido esse vídeo. Recomendo a todos que vão ao YouTube ou ao arquivo da RTP ver a reportagem sobre Roswell. Ou podem só ver o teu episódio, que aquilo aparece lá. Ou podem ouvir o Teorias da Conspiração, disponível em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Teorias da Conspiração, por mim, Renato Rocha, da Bruá Podcast. Sejam patronos, coloquem like, deem 5 estrelas no iTunes, no Spotify e em todas as plataformas. Foi o teu momento de plug. Adorei, é ótimo. Ainda por cima aquilo acende mesmo uma luzinha para eu saber... Para a câmara dizer, estou aqui. Que Portanto, viste? Obrigado. Temos de ter um último ângulo. Vamos a isso. Temos de ter um último ângulo sobre o óbvio de teorias da conspiração, que é temos de perceber se tu és um grande teórico ou se é só chacho e aquilo nem és bem tu que escreves. Ou se sou só... Chacho. É uma coisa que nós, jovens, dizemos quando... Chacho? É o que se chama... É o jajão? Não, és um mentiroso. Está bem. Mas é assim... Tu és velho. Eu não sei o que é uma disquete, tu não sabes o que é um chacho. Ficamos nesta. Mas podias-me explicar, podia ser... Tipo, chacho eu acho que tu é que não sabes. Para eu chegasse aqui e dissesse, eu sou a melhor comediante, sempre era chacho. Era tipo, este gajo está a dizer uma coisa tão ridícula. Está bem, estou a perceber. Meio ridícula, uma mentira meio ridícula. Estou a perceber. Ok? Então vais-me testar... Vamos ao último ângulo do programa. Constipação ou conspiração? Renato, no jogo constipação ou conspiração, trouxemos-te aqui 10 frases. Não vais ver. Okay. Eu vou-te dizer umas são teorias da conspiração, por si próprias, e outras são constipações da nossa equipa. São coisas que nós inventámos. Mas há umas que são mesmo reais? Há umas que são reais. Ok. E tu tens de identificar qual é qual. Ok? Vou tentar. Eu ganho algum prémio se acertar nisto tudo? Um beijo da boca ali do câmara 2. Olha, não está mal. Ele é podia ser bem pior. Estás preparado? Sim. Muito bem. Então, os pombos não são reais, mas sim drones de vigilância do governo. Isso é uma teoria da conspiração, mas segundo sei é fake, é inventada. Mas é uma teoria da conspiração. Não foi inventado por vocês, não. A alegada porrada, repara, porrada de Batatinha e companhia no programa Batatune é o quarto segredo de Fátima. Eu acho que isso é constipação. Fomos nós que inventámos, muito bem. Mas não está nada mal. Mas está... Podíamos desenvolver. Acho que dava. Podíamos desenvolver.
A alegada porrada. A alegada. O quê? Muito bem. Verídica. Ainda não há dinheiro para advogados nesta Não é produção, melhor pois dizer não? alegadas Pois. Sim. RTP volta com o vídeo, toda a gente viu. Os homossexuais são uma forma de controle de natalidade. Como assim os homossexuais? Andam por aí a controlar a natalidade? Não, mas foram inventados para controlar a natalidade. Verdade. Isso é uma teoria faz parte de teorias da conspiração. Sim, Faz parte, sim. bem, faz parte de uma teoria da conspiração. O feminismo também, o machismo. Tudo isso são construções da elite para manobrar sociologicamente as pessoas. Sim. As doenças sexualmente transmissíveis foram criadas para controle populacional. Quais? As doenças sexualmente transmissíveis no geral. Há elementos disso em teorias da conspiração, sim, senhor. O HIV, por exemplo. É uma teoria da conspiração, efetivamente. É, sim, senhor. Estás a mostrar que realmente és um expert. Tenho um episódio sobre o HIV. Por acaso é uma história muito interessante. Que é o episódio número? Não sei de cor, mas se puserem vejam teorias da conspiração em todas as plataformas, podcasts e também no YouTube. Coloquem 5 estrelas no Spotify e no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Agora não ouçam os julgamentos da história. Broá, volta, por favor. Prosseguindo. O Bin Laden está vivo e mora no Martim Moniz. Primeira parte é uma teoria da conspiração, a última parte, que eu saiba, ainda não é uma teoria da conspiração. Temos de decidir. Mas tem... Não, isso são duas afirmações diferentes. Não, o Bin Laden está vivo e mora no Martim Moniz. Ok, tendo em conta que estás a pôr o I, e pressupõe que tem que ser tudo no geral, eu diria que isso é uma constipação. Fomos nós que inventámos, muito bem, Renato. O próximo é o apresentador de televisão José Figueiras está diretamente ligado ao 11 de setembro. É verdade, desliguem as câmaras, rápido! Sim, que não temos dinheiro para advogados. É uma constipação, mas é uma constipação muito gira. É uma grande constipação. Um abraço para o proprietário da página de Instagram. É um meme, muito bem. Sobre isso. Meme ou meme? O que é que tu dizes? Meme, porque meme tem a mesma origem que gene. Estás a ir pela etimologia da palavra. Desculpa. Isso é só um gajo badacecante para discutir etimologia com a palavra meme. Filho, tu perguntaste-me, eu respondi. Tu agora fazes com a resposta aquilo que tu quiseres. Portanto, meme. Meme. Não mime. Não. Mas chateia-te. Meme é anglo-saxónica, vem de gene. Sim, já está. Porque os memes são o equivalente a um género cultural. Não interessa. Mas é mime. Os memes... o filme Frozen da Disney apenas foi inventado ou criado para que as pessoas, quando pesquisassem Frozen Disney, não encontrassem a cabeça do Walt Disney. É uma teoria da conspiração, sim senhor. É verdade. Sim, senhor. É verdade. E já viste a cabeça? Não, mas já vi o Frozen. E acho que preferia ter visto a cabeça do Walt Disney congelada. Isso é bastante polémico, porque é dos melhores filmes cotados da Disney. Foi dos mais vendidos. Já viste A Bela e o Monstro? Já, é o meu filme favorito, por acaso. A Bela e o Monstro? É. O novo? Não, o original, obviamente. Mas Emma Watson, liga-me. É, não é? Querias? Arranjas a Emma Watson para vir este programa, era maravilhoso. Não corria muito bem, porque eu ia ficar o programa todo tipo. Por Zoom. Isso era incrível. Experimenta, pode ser que ela aceite. Portanto, Napoleão Bonaparte Sim. Não era baixo. Foi inventado para que os homens baixos não se sentissem mal. Olha, isso soa-me believable, mas por acaso não sei se é constipação, se é coisa. Mas eu diria que é uma constipação. Eu diria. Foi inventado por nós. Foi inventado por nós. Porém, podia ser real. Podia. Ainda vamos descobrir um dia que isto é real. O problema é que estás a ver, há umas que tu ficas sempre na dúvida. Ou sabes ou não sabes. Há tantas estúpidas. Qual foi a teoria da conspiração mais estúpida que tu já encontraste? Assim, aquela que tu ficaste tipo, nem vou levar isto. É tão ridículo. É impossível responder a essa pergunta. São todas têm o seu quê de Porque há umas que parecem muito legítimas, há umas que parecem muito interessantes e depois são estúpidas, há outras que são muito estúpidas e são muito... Tipo, a Terra Oca é estúpido, mas tu começas a ver a história da Terra Oca e é fascinante. E deixa de ser estúpido e passa a ser só fascinante. Ou seja, fascinas-te com o ridículo. Nem é com o ridículo, é com a criatividade do ridículo. Faz sentido? Sim. Não sei. Eu nunca pensei em dizer sim a uma terra oca. Pois não. A maçonaria é uma frente judaica para dominação mundial. Completamente. Não é, mas é uma teoria da conspiração. E por último, a cantora Kátia, do sucesso
porque o João Carreira é o melhor cabeleireiro de Rio Maior, é secretamente a cantora Avril Lavigne. Isso não pode ser verdade. Tem que ser uma constipação. Elas são iguais. Não são, não. São muito parecidas. Acho que não viste uma foto nem de uma nem de outra. São muito parecidas. Mas há uma teoria da conspiração com a Avril Que Lavigne. ainda está viva, sim. Que... Isso era muito fácil. Não, mas foi inventada, por acaso. É? Foi inventada num blog brasileiro em 2001 ou 2002 e o desgraçado depois teve que vir escrever um artigo a dizer: olha pessoal, eu estava a gozar, mas as pessoas já levaram mesmo a sério. A ideia de que a Avril Lavigne tinha sido trocada por uma sósia. Giro. Estás a ver? Portanto, estás demasiado bem nisto. Opa, desculpa, devia ter errado, ou tu és muito conhecedor de teorias da conspiração, ou nós somos muito fracos em inventá-las. Não, vocês fizeram um trabalho absolutamente extraordinário porque conseguiram o equilíbrio entre believable e silly. E isso é muito difícil. Portanto, os meus parabéns. Os meus parabéns. Podes dizer aos À meninos tua ali equipa, atrás onde é que que eles eles estão? estiveram muito bem. Parabéns a todos. Parabéns, meninos. Parabéns, meninos. Portanto, damos assim por terminado o último ângulo do programa. Falta o meu prémio. Constipação ou conspiração? Portanto, Renato, muito obrigado primeiro por teres dito que isto foi um grande trabalho nas nossas teorias. E uma coisa que queremos falar agora contigo é que houve muita criatividade por trás de desconstruir isto, que é passarmos todos árduos momentos a tentar pensar: será que isto fica bem? Será que isto não fica bem? Será que isto é fixe? Será que isto não é fixe? E a minha questão é uma coisa que tu vives quase diária, esta insegurança do que é o processo criativo da tentativa e erro de escrever, apagar, escrever, apagar, escrever, apagar. E até gostava de acrescentar só mais uma camada a esta pergunta, que é: tu meteste no teu Instagram uma quote de um livro que é: porque é que as crianças gostam tanto de adivinhas? E a resposta que está lá é: à primeira vista, porque representam a forma concentrada, quase emblemática da sua experiência de conquista da realidade. Para uma criança, o mundo está cheio de objetos misteriosos, de acontecimentos incompreensíveis e de figuras indecifráveis. Tu, para fazeres o teu trabalho bem, e este processo, tens de ser uma criança. Esta pergunta é em 14 partes. Teve de ser. Não, força. A primeira parte é como é que lidas com este processo. Sim. E se para o fazeres bem, tens de sentir uma criança. Tens de perguntar constantemente porquê. Agora vamos entrar na parte metafísica da coisa. Tem de ser. Eu acho que qualquer trabalho criativo que já saiba onde é que vai parar não é bem um trabalho criativo. Ou seja, e nesse sentido tens que ter um bocado Explica-me, não. Ou seja, não imagina, quando tu estás a escrever, quando tu te sentas para escrever piadas aqui para isto, tu não sabes muito bem em que direção é que vais ou onde é que vais parar. Ok, no sentido que quando escreves uma coisa que é suposto ter graça, o objetivo é fazer rir. Sim, ou não é isto? Isso é o objetivo. A minha questão não é essa. A minha questão é: como é que eu vou fazer rir? E tu ainda não sabes muito bem como. Mas tu pressupões com uma estrutura. Está bem. Pressupões que a ironia, a surpresa, aquela coisa bonito. toda que está ajustada e as pessoas falam muito. E quantas horas é que vocês passaram a preparar este Bastante, sim. Pois? Mas ou seja, há sempre um elemento de desbravar caminho. Mas isto é criativo. Não. Porque é que o que tu já sabes, o outcome não é? Não, pode ser criativo também. O que eu quero dizer é a boa criatividade, e quando tu falas com pessoas criativas, quando elas se sentiram criativas, acho eu, não sei, Sim. É uma boa pergunta para tu colocares aos teus próximos convidados, acho que há um elemento de eu não sei para onde é que vou, acho que há um elemento de floresta às escuras à meia da noite. E nesse sentido, por isso é que os miúdos são bué criativos e nós adultos costumamos ficar menos criativos à medida que vamos envelhecendo, se não tivermos essa sparkzinha de te questionares e de perguntares e de experimentares e de ires em direções que não estavas à espera, porque se tu sentires que estás a seguir uma checklist... Ok, portanto, a criatividade para ti vem da espontaneidade, vem quase daquela ideia quase romântica do folha em branco, tenho aqui uma folha em branco. Sim. E agora vou escrever aqui cereja e vamos ver onde é que isto me vai dar. Metade. Isso eu acho que é o erro que muita gente comete, especialmente quando somos tipos novos, sabes? E dizem-nos assim, pá, a criatividade é a expressão e é a expressar. Que é muito ligado ao mundo artístico. Isso é tudo muito bonito. Agora, para seres consistentemente criativo, okay, eu acho que aí já entra a técnica que tu vais aprendendo. Portanto, consideras que a criatividade é quase um músculo, é treinável? Completamente.
Completamente. Ou seja, eu acredito que as pessoas podem ter apetência para determinadas coisas, mas depois tu tornas-te muito bom ou medíocre mediante as horas que pões em determinada coisa. E, portanto, acho que tens que ter essa coisa de criança, de descoberta, de experimentação, de para onde é que isto vai, de que ideia maluca, deixa ver onde é que isto me vai levar, e depois tens que ligar a outra parte do cérebro que edita as coisas. E tens que ser capaz, no dia seguinte, repetir esse processo all over again. Ou seja, não podes estar preso a uma lógica de eu tive uma inspiração, eu tive um entusiasmo, porque esse motor... Ok, tens de transformar... Gasta-se com muita facilidade. Aquela coisa, aquele sentimento quase de isto é incrível, vou usar mesmo a adrenalina, porque ser criativo e chegar à resposta da adrenalina, tens de transformar isso num sentimento que deixe de ser estranho ou satisfatório para algo quase normal. Normal no sentido que não é normal porque nunca se torna normal, mas no sentido que eu passo por esta dor, que é um tema interessante, que é até que ponto é que o processo criativo é ou não doloroso. Eu acho que é uma coisa que é suposto ser dolorosa para chegar a um sítio que é... Há pessoas que dizem que é quase tão bom quanto sexo. Que é aquele momento que tu ficas... Porra, isto é qualquer coisa, isto está aqui. Mas para chegares consistentemente aí... Pai, tu vês isso, só este formato que tu tens aqui, para tu escreveres para um talk show, escreveres piadas, tu, guionista de uma coisa dessa, escreves dezenas de piadas todos os dias, consistentemente, durante anos. Estás a ver? Isso não é só, olha, hoje apetece-me escrever 30 piadas e depois vou de férias. Mas não tens trabalho... Eu acho que isso é muito trabalho ativo. E no teu caso, tu, pelo que estás a dizer, acho que deves ser uma pessoa muito trabalho ativo no sentido de sentares-te mesmo escrever. Sim. Não achas que há trabalho passivo no sentido de... Por exemplo, nós temos de desenvolver este jogo. Já chegámos ao conceito, já chegámos ao nome, agora temos de desenvolver o que é que vai aparecer. Se calhar, se estarmos 5 horas sentados ao computador é uma coisa que fazemos, obviamente, mas chega um ponto em que pensamos, não, olha, vou dar uma volta. E nessa volta, passivamente, há aqui qualquer coisa, que é um macaco, ou há aqui um bicho qualquer na nossa cabeça que está ali a martelar, está ali a dizer, não, mas isto é isto, até que acabamos a nossa volta e ficamos tipo, já sei. E depois, às vezes não sei. É assim, não é uma coincidência que a maior parte dos momentos de eureka que as pessoas criativas descrevem acontecem no banho, quando estão a adormecer. Onde é que foi esse o teu momento mais caricato de criatividade? Estavas tipo no meio do trânsito e agarraste um caderno e... Isso acontece, ou com um gravador, ou isso acontece porque são os momentos em que a tua parte ativa do cérebro deixou de trabalhar naquele processo e a tua parte consciente está a trabalhar naquilo. E por isso o tédio é super importante, a procrastinação é super importante. Esses elementos que são normalmente vistos como coisas negativas são coisas muito positivas, porque o teu cérebro precisa de ir... Tu precisas dizer, ok, agora fica aqui... É quase como se tivesse um chat. Ou seja, a ideia de ser preguiçoso faz parte quase... Sim, porque não é preguiçoso, faz parte do trabalho. Então como é que eu distingo? Faz parte do trabalho. Como é que eu, como criativo, consigo distinguir se estou a ser preguiçoso ou se estou a deixar o meu cérebro trabalhar? Quando começas a sentir culpa ou resistência em relação às coisas. Quando começas a sentir que devia estar a escrever. Quando estás a jogar o 25º jogo de xadrez online com um turco ou com um vietnamita e estás tipo, eu devia estar a trabalhar. De experiência própria. Completamente. Completamente. Há uma... Agora preciso descontrair, vou ver um episódio de uma série. Ao fim do terceiro, há uma parte do teu coração que está tipo, então, meu, está bem, ok, vieste ver tudo bem, vieste fazer um joguinho, vieste comer um palmier, agora, step it up. E achas que é importante, ou seja, voltando à coisa das crianças, esta constante pergunta que nos fazemos do porquê tem de ser direcionada no sentido de que tu és um autor, és um escritor, és um guionista, tu não te baseias só em guionismo. No sentido que tu absorves de várias fontes. Eu acho que, independentemente da tua área criativa ou área artística, quanto mais omnívoro fores, melhor. Ou seja... Passando a metáfora do omnívoro, se comeres todos os lados, estás a comer bem. Sim, ou seja, se tu queres... Por exemplo, há malta... Nada contra, mas... Há malta que diz assim, ok, eu quero escrever tipo ficção científica. Ok, o que é que lês? Ficção científica. Já foste. Porque quando fores ler entrevistas de grandes autores de ficção científica, nenhum deles lê só ficção científica. Há uma quase interdisciplinariedade. Sim, olha, há bocado estava a falar do Game of Thrones. O Game of Thrones seria impossível sem conhecimentos de história, de filosofia política, de psicologia, de paganismo e história das religiões. Tem esses elementos todos lá. Mas acaba por ser tudo um bocado na mesma área científica.
E pode não ser. Tu podes ir à música buscar Tu não achas que as inspiração. grandes ideias provêm da ligação de coisas nada a ver? Tipo, Sim, do sim, nada sim, sim, história sim. e folhados de Belém. Idealmente, sim. Que é tipo, Idealmente, isto, sim. isto e isto, do nada não fazem nada a ver um com o outro e de repente Lá está. clicam. E tu próprio já tiveste essa experiência. Tu estás a fazer uma coisa completamente... Estás no jardim a tratar de uma planta e há qualquer coisa que te liberta dentro do cérebro e tu não sabes de onde é que isso veio. Ou a mim acontece muito. Estou a escrever determinada coisa com um determinado feel ou um determinado assunto e eu tento ler fora desse assunto. E às vezes tu estás ali coisas Mas que não têm nada a ver. Sim, às Fazes vezes isso conscientemente? Às vezes faço de Que é, estou a propósito. escrever para o podcast de Teorias da Conspiração, tenho uma Sim. teoria que é sobre macacos. Yeah. Agora vou ler sobre pastéis de nata, porque não tem nada a ver, mas criar aqui os pastéis de nata. Sim, Portanto, tu és defensor da ideia que nenhuma fonte é uma má fonte. eu sou defensor da ideia de que todos nós temos os nossos próprios métodos e a gente está aqui a concordar nestas coisas, mas depois há outras pessoas que podem ter Claro, ideias sim. completamente diferentes. Mas eu acho que sim, acho que todas as fontes, acho que ajuda a seguires as notícias, leres, ires às exposições, porque tu nunca sabes de onde é que vem uma coisa que te inspira a fazer qualquer coisa, mesmo na tua área de trabalho. Tu podes ser músico e vais ver uma catedral gótica e de repente há um som que faz eco na catedral que te faz ter um insight qualquer sobre o silêncio e o eco e a distância sonora e de repente tens uma ideia para uma coisa qualquer musical. Tu não tens controle sobre isso. Portanto, acho que quanto mais te colocares na situação em que estás aberto a receber esses feedbacks do mundo ou a estar atento a essas coisas, melhor. Pá, tu acreditas porque vais alimentando o teu cérebro e A depois lá criatividade é está. quase um bicho que tem de ser alimentado constantemente. Eu acho que sim. Completamente. Não sei se te lembras, mas nós pedimos-te uma coisinha de prévia, Sim. de antemão, antes de ires gravar, que era um alimentozinho para a criatividade das pessoas que nos estão a ver. Sim. E este é o momento em que gostávamos Vou revelar. Ok. Partilha Então, como tu podes fazer tipo quase um plug como foi o podcast. Um plug. Assim, vejam. Vejam. Queres Então, uma lenca? eu Nós tô- arranjamos-te uma lenca. Queres ir uma pessoa temos ao teu lado a lenca? agarrar? Sim, por favor. Claro Alguém que quer? sim. Vem, Quem é? câmara 2, vem cá fazer de lenca. Era o homem que eu ia beijar na O menino- boca há O menino bocado. da câmara 2 vai fazer de lenca. Claro, acho que isso é absolutamente essencial. Onde é que ele se vai pôr? Ali, podes meter ali ao lado Onde dele, é que se quiseres. queres? Aqui, podes meter aqui no meio. Mete lá na câmara dele. Segurar Queres assim. na câmara central ou queres... Isso, pronto. É assim que eu fico Obrigado, assim. Lenca. Mas se for possível, de vez em quando, ires tipo trocando o peso de um. Só de vez em Sim, quando. Exatamente. exato, abanar as ancas. Esta ou a outra? Hã? Em termos de lencas, qual é a melhor? A original ou. Ou a- Pá, acho que dava um bom casal. Acho que estou muito bem. Olha. Portanto, Como é que... depois, porque convém ajeitar. Portanto, o que é que nos trouxeste aqui? O que é que eu vos trouxe aqui? Tem um bocadinho a ver com a conversa que nós estávamos a ter há pouco. Espero eu. Este livro, tu disseste, é um livro, um filme. Era o que tu quisesses. Não pode ser uma coisa muito mainstream, muito que toda a gente já Sim, tenha. se chegasses aqui e dissesses, por favor, Game of Thrones, conhecido. toda a gente Sim, dizia exato. tipo. Então, este livro chama-se Easy Riders Raging Bulls, é de um senhor chamado Peter Biskind, que é um historiador da história de Hollywood e história do cinema. Um historiador da história. Historiador da Convém. história. E tem uma particularidade. Este livro foi. Desculpa, estou distraído. É que a Lenca está. Quando Lenca- ele troca o peso, A Lenca eu está fantástica. fico a olhar para o peso. Não Yeah, estou yeah. a olhar para o livro. Estou mais a Não, olhar não, para mas a está Lenca muito do que bom. propriamente para o livro. Mas também sim, não é importante, é por só favor. um plug. É a minha cópia que já está toda um bocado avariada. Este livro é sobre um período na história de Hollywood. Eu prometo que isto tem a ver com a nossa conversa. Tudo bem. Tem a ver com um período na história de Hollywood que foi ali no final dos anos 50, início dos anos 60, em que uma nova geração de realizadores e de guionistas quase tomou conta de Hollywood. Fez ali um shook-up à maneira de produzir filmes e ao tipo de filmes que fazia, muito inspirado pelos filmes europeus, e é essa geração que nos traz o Spielberg, o Coppola, o George Lucas com uma coisa pequenina chamada Star Wars, não sei se já ouviste falar. Não. Vem o Exorcista, vem uma série de grandes clássicos do cinema e o Easy Riders Raging Bulls descreve como aquilo era uma coligação de gente completamente louca, uns drogados, outros irresponsáveis, mas que tinham todos uma pujança criativa e uma vontade de fazer. Ok. E uns foram contra a parede e bateram de testa. Desde que sejas outros... super criativo, podes ser louco da cabeça. Epá, não sei. O que é certo é que aquelas pessoas revolucionaram o cinema e são hoje em dia As aquilo que referências. nós consideramos mainstream. Portanto,
As pessoas começaram como os loucos que queriam fazer uma coisa como o Star Wars ou queriam fazer uma coisa como o Tubarão. Na verdade, hoje são o mainstream e são aquilo que nós consideramos como o cinema habitual. E é muito bom porque fala sobre as dificuldades que é ser um jovem criativo a ir contra um determinado sistema, a tentar furar, a tentar obter financiamento, a tentar não ficar pelo caminho, a morder algo muito maior do que tu consegues mastigar, e é um livro muito inspirador nesse sentido. Portanto, a malta jovem que gosta de histórias e que tenha curiosidade em perceber de onde é que esta gente toda veio, é a minha recomendação, e acho que tem muito a ver com criatividade por causa disso. Ok. Portanto, acho que ficamos... Gil, acho que podes ir se tu quiseres. Tá ótimo. Dá o livro de volta. Pode ficar assim. Olha que bem. Pois, foi só um momento de protagonismo para a nossa Lenca de serviço. Obrigado, Lenca. Não, foi ótimo, obrigado. Estás muito bonito. Acho que ficamos com o Easy Riders Raging Bulls, a sugestão do Renato. Temos de agradecer muito ao Renato por ter vindo. Obrigado. Parece, foi um prazer, muito obrigado. Se quiserem se inspirar, não era este o momento que tu passou bem, não sei se percebeste o a seguir. time. Era a seguir, mas agora fazemos dois, também podemos fechar com dois. Portanto, se quiserem se inspirar, leiam a sugestão, se não, fiquem para as próximas, por todos os episódios haverá uma. O meu nome é João Graça e este foi o Ângulo. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Agora sim. Agora sim. Corta. Não saímos do sítio, mas já...